Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora com o setor de hortifruti. O CPEA fez uma análise desse último ano para entender como é que a renda do consumidor final e a pandemia e os novos hábitos dentro de casa durante esse período aí de quarentena que o país está enfrentando, mudou os hábitos de consumo do setor de frutas e hortaliças. Mas para a gente entender o que isso significa na prática e qual a perspectiva para o setor daqui em diante, eu converso agora com Nicole Renault Castro, pesquisadora da macroeconomia do CPEA. Nicole, seja muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada. Nicole, no mês de março nós completamos aí um ano, da pandemia aqui no país, e o CPEA veio acompanhando ao longo desse período a evolução do setor de hortaliças e frutas. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que esse levantamento trouxe de mudança, o que vocês observaram aí durante esse ano, do que mudou para o setor em relação ao consumidor final. Bom, é o seguinte, né? A gente poderia até esperar, e muitas vezes é o que as pessoas pensam, né, num primeiro momento, que a crise econômica, desemprego gerado por essa situação teria impactado negativamente o consumo, né? Mas, em geral, olhando aí para uma grande média, não para produtos específicos, a gente não verificou uma queda de consumo no ano passado. Pelo contrário, o consumo até aumentou, principalmente ali no segundo semestre, né? E de onde teria vindo isso, né? Não há ainda nada cravado, um estudo definitivo, mas nós fomos acompanhando alguns movimentos e a demanda doméstica, a demanda brasileira por esses produtos, ela se manteve forte, né? Ela até aumentou. E por quê, né? Um fator principal nesse sentido foi o auxílio emergencial, então, o auxílio emergencial primeiro, né, chegou em muita gente, a gente está falando de quase 70 bilhões de pessoas recebendo o auxílio, sendo beneficiada por esse auxílio. O total, né, o governo só por esse canal de auxílio emergencial injetou na economia 290 bilhões, né, pouco mais que isso, e esse dinheiro ele vai exatamente para as famílias que estão ali numa situação de menor renda, né, que são exatamente as famílias que destinam uma parte grande do seu rendimento mensal a alimentos, né? Então, esse auxílio emergencial, uma grande parte dele se converteu ali em consumo de alimentos. E há alguns estudos, né, inclusive um estudo da Kantar, que mostra que esse aumento da renda, né, para muitas famílias, a situação com o auxílio emergencial foi de uma renda maior do que elas tinham antes, né, pré-pandemia. E essas famílias beneficiadas, elas não só puderam aumentar, então, o consumo de alimentos que elas já tinham costume, né, aqueles itens que já estavam na dieta da família, mas esse dinheiro também proporcionou uma diversificação, né? Então, muitas famílias compraram alguns itens que antes ficavam de fora do carrinho, porque não tinha orçamento, e essa diversificação também teria beneficiado bastante, né, algumas frutas e algumas hortaliças. Então, nesse primeiro ponto, a gente está falando de disponibilidade mesmo de orçamento, né? O auxílio emergencial proporcionou para muitas famílias essa disponibilidade de orçamento. E, além disso, esse ponto ainda é menos definitivo, né? Precisamos de mais estudos para cravar mesmo isso, mas nós temos o NUPENS, né? O Instituto da USP, que detectou sim uma mudança de hábito durante a pandemia em sentido a uma alimentação mais saudável por parte da população. E isso também favoreceu o consumo de frutas e hortaliças, né? A população buscando esses hábitos mais saudáveis. Isso também favoreceu o consumo. E, Nicole, a gente sabe que o auxílio emergencial ele está retomando agora, né? O governo já decretou, já começou, inclusive, o pagamento das parcelas para alguns grupos, mas a gente ficou um período sem esse auxílio, né? Eu queria entender se nesse período o CPE avaliou, realmente sentiu os impactos da falta desse dinheiro no mercado. E um outro ponto que dessa vez o valor do auxílio ele é reduzido, né? Ele é bem menor do que se a gente comparar no ano passado, e a gente ainda não tem certeza de quantas parcelas serão. A gente vai saber aí à medida que a pandemia avança, que a vacinação também ganha peso aí no país. Como é que você consegue fazer essa análise pra gente? Olha,
Em geral, os setores, não só HF, né, mas setores do agronegócio que vendem mais aqui no Brasil, já sentiram sim essa falta do auxílio nesses últimos meses, né? E com essa retomada em valor muito menor, então a gente está falando de um gasto total, eu comentei né, que ano passado foi injetado aí 290 bi, para esse ano o teto para o programa é de 44 bilhões, então é muito menos dinheiro, a gente vai ter menos gente recebendo, parcelas menores também, e certamente isso vai afetar a demanda, né? A gente não vai ter aquele efeito positivo, tão positivo que a gente teve ano passado, mas vai sustentar um pouco também, né? Então a expectativa, né, o que nós estamos avaliando é que para produtos mais baratos, né, mais básicos, aqueles produtos essenciais mesmo na cesta de consumo, o auxílio, mesmo reduzido, vai contribuir para sustentar um pouco a demanda, né? Para os produtos de maior valor agregado, né, frutas mais caras, hortaliças mais caras, aí a gente pode ter um problema, né? Que é menos gente, muito menos dinheiro entrando, né, para essas famílias via auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, a gente não está vislumbrando uma retomada da economia tão rápida, né? Visto que a vacinação já está andando, né? Está andando, mas uma velocidade menor do que a gente gostaria. Só quando essa vacinação andar que a economia vai poder se retomar de uma forma verdadeira, né? E a atividade econômica retomando, depois disso ainda vem a recuperação do mercado de trabalho e da renda das famílias, né? Então, o auxílio vai ser menor e não há, no curto prazo, uma perspectiva de uma retomada de renda via mercado de trabalho, né? Então, esses produtos de maior valor agregado devem sentir, sim, uma demanda mais enfraquecida ao longo desse ano. E, Nicole, você falou até o momento dessa mudança de hábito dentro de casa, e isso aconteceu justamente por conta das restrições, né? Todo mundo fazendo home office, setor de hotelaria, padaria fechado. Quanto que esses setores, restaurantes, escolas, enfim, quanto que isso impactou no mercado de hortifruti do país? A gente consegue fazer essa análise? Porque se de um lado a gente teve esse aumento de consumo em casa, por outro lado, na rua a gente não tinha uma parte bastante importante, uma parcela bastante importante do mercado, né? Em casa a gente conseguiu suprir essa necessidade da demanda, porque a gente sabe que o trabalho no campo não para, né? Então o produto ele entra, ele chega e ele vai se ajustando na medida do que as coisas acontecem. Como é que a gente consegue avaliar isso? Olha, eu acredito que foi muito importante, sim, afinal, esses canais, né, que você mencionou são muito importantes para o escoamento da produção, mas como, em média, né, ficou tudo bem. Então, o consumo em casa, ele acabou suprindo é, a falta nesses outros canais, né? E como você comentou, não só renda, né, mas a questão dos hábitos, não só por as pessoas estarem em casa, cozinhando em casa, e os pesquisadores, né, que trabalharam com isso, reportaram também que a própria preocupação, né, com imunidade nesse contexto de pandemia favoreceu, né, esse consumo, mas daqui para frente, né, a gente não pode dizer ainda que foi uma mudança de hábito e não um efeito passageiro ali de adaptação durante a pandemia, né? Daqui para frente, quando as coisas começarem a se normalizar, pode ser que as pessoas voltem a comer fora, né? Como retomem hábitos e que essa tendência a uma alimentação mais saudável se perca, né? Pode ser que não. Pode ser que ali as pessoas que experimentaram, né, essa alimentação saudável levem isso para a vida, né? Então é um ponto de atenção também, além da demanda, essa questão do hábito, continuar acompanhando aí nos próximos meses. E, Nicole, como é que a gente consegue desenhar um cenário a longo prazo de como é que devem se comportar os preços durante os próximos meses, ou a gente continua com aquela sensação de incerteza ainda no mercado, tanto para o lado da demanda quanto para o lado da oferta? Como é que você acha que a gente consegue fazer esse jogo, né? Porque a gente, como você já disse, precisa esperar as coisas avançarem para ver o que vai acontecer. Mas por trás disso, você consegue fazer uma análise do que deve acontecer com os preços daqui para frente? Incerteza é a palavra do momento, né? Então, qualquer coisa que eu te falar agora pode acontecer algo amanhã que vai mudar completamente o cenário, né? Isso que a gente tem vivido e que é extremamente desafiador para o produtor, né? Qualquer tomada de decisão tem que ser feita nesse ambiente, né, de muita incerteza e volatilidade. Mas preço, né? Então,
pensando pela ótica da demanda, né, que a gente veio conversando, para esses produtos de maior valor agregado, a gente pode ver um desaquecimento do preço, né, por conta desse consumo mais retraído também. Para os produtos mais essenciais, pode ser que isso não aconteça. E claro que a gente pode ter choques de oferta climáticos também, que eu não vou saber prever agora, mas que podem mudar esse comportamento, né, o equilíbrio ali da oferta e demanda que vai dizer para a gente o que vai acontecer. Mas, então, em resumo, né, produtos de maior valor agregado provavelmente vai ter uma dificuldade maior de preço subindo, né? O que é um desafio considerando os custos de produção também muito altos. Mas o consumidor brasileiro não tem muito espaço mais para passar aumento de preço para o consumidor, até porque não é só HF, né, que está subindo. É um aumento generalizado de preços de diversos alimentos que competem ali, né, com HF, competem por essa demanda das famílias. Então, para esses produtos mais caros, não vejo muito espaço para aumento de preço. Para os produtos mais básicos, pode ter uma sustentação maior. Nicole, eu agradeço sua disponibilidade em falar aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando aí o desenvolvimento do setor ao longo desse ano. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Portanto, essa foi a nossa conversa com Nicole Renault Castro. Ela é pesquisadora da macroeconomia do CPEA, que trouxe para a gente aí os impactos no consumo de hortaliças e frutas para o Brasil durante esse último ano de pandemia, e trouxe também que o auxílio emergencial no ano passado ele serviu com uma injeção muito efetiva para esse consumo, alinhando-se aí junto a uma mudança de hábitos em casa, a população buscando por uma alimentação mais saudável. Daqui para frente, a Nicole falou que o cenário ele ainda é incerto para falar sobre consumo. A gente sabe que tem várias safras entrando aí ao longo do ano, mas a gente precisa esperar para ver como é que esse novo auxílio, que já começou a ser pago pelo governo federal, mas com valor reduzido, vai entrar aí nesse mercado, levando em consideração que os preços estão mais elevados, não só para o setor de hortaliças, mas de alimentação de modo geral para o brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta.